Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E a gente está em ritmo de aniversário, 150 anos dos batistas brasileiros. Nós batistas, né? A gente celebra essa data, dia 10 de setembro de 1871, na igreja em Santa Bárbara, em São Paulo. E eu queria falar um pouquinho dessa data, de alguns elementos que nos fazem batistas: a unidade, a diversidade e a cooperação. Primeiro que nós batistas somos um povo no que se refere à eclesiologia, né? Vou ler aqui a introdução da Declaração Doutrinária dos Batistas, diz o seguinte, né? Os 6 princípios. A aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, a separação entre igreja e Estado, a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus e a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Somos um povo que temos uma unidade, a unidade eclesiológica, isto é, temos uma eclesiologia que nos une. E aqui eu estendo também aos batistas nacionais, que têm uma pneumatologia diferente da nossa, aos batistas regulares, que a maioria tem uma escatologia diferente da nossa, né? A Comunhão Batista Reformada, que tem uma soteriologia, né, em sua grande parte, diferente da maioria dos batistas brasileiros, mas esses 6 princípios, né, fazem com que nós sejamos batistas, né? Aceitamos a Bíblia como única regra de fé e conduta, o conceito de uma igreja como sendo uma comunidade local e democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, separação de igreja e Estado e absoluta liberdade de consciência, e a responsabilidade individual diante de Deus e a apostolicidade e a autenticidade das igrejas. As igrejas são apostólicas e autênticas à medida que são fiéis ao Novo Testamento. Então, temos uma unidade. 850 anos mostra que nós temos uma unidade eclesiológica. As igrejas batistas têm essa unidade. Elas creem como igrejas batistas, elas andam como igrejas batistas. Por quê? Porque na eclesiologia somos um povo com uma unidade muito firme. Porém, também há diversidade. Somos um povo diverso. Como eu falei, citei alguns exemplos aqui, né? Ah, as igrejas batistas regulares, temos a Convenção Batista Nacional, temos a comunhão nas igrejas batistas reformadas, temos a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, que é de origem sueca e pentecostal, e temos a Convenção Batista Brasileira, e dentro da Convenção Batista Brasileira há uma diversidade também. Existem práticas diversas que, embora não firam esse escopo de 6 princípios, você vai observar igrejas com práticas distintas. Tem igrejas que vão celebrar a ceia mensalmente, mestralmente, trimestralmente. Tem igrejas que vão celebrar a ceia somente à noite, outras não vão ter importância com isso. Algumas igrejas batistas vão praticar o batismo, inclusive de pessoas que foram imersas em outras igrejas evangélicas, que não é da mesma fé e ordem. A maioria das igrejas hoje, pelo menos, entende que se for imergido, né, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, numa igreja evangélica, não há necessidade de batismo. Então, a gente vê diversidade. Tem igrejas que têm sua liturgia, uma liturgia contemporânea, outras igrejas, uma liturgia mais tradicional, com cantor cristão, somente com cantor cristão, outros mesclam as duas coisas. Você tem igrejas que alguns pastores usam gola clerical, muito comum em igrejas de irmãos calvinistas, igrejas têm esse costume, algumas igrejas, outras não usam a gola clerical, a maioria usa terno, outras não exigem o uso de terno. Há uma diversidade. Tem batistas que são pré-milenistas, como o Dr. Rousseau Shedd, batistas como o Delcy de Souza Lima, que era milenista, o Exaltino era milenista. Então, a gente vê uma grande diversidade, né? Ainda assim, há unidade eclesiológica e diversidade nos pontos secundários. E você tem cooperação.
nós batistas cooperamos. Eu posso cooperar com uma igreja batista que eu não concorde 100%. A igreja com a qual eu pastoreio, ela pode cooperar com uma igreja batista que ela não concorde 100%. Nós cooperamos por meio das convenções estaduais, e as convenções estaduais, elas são formadas de igrejas batistas, e muitas dessas igrejas, você vai pegar práticas que são distintas, diversas, e não há concordância em 100% dos temas. Isso é comum e é natural devido ao nosso espírito democrático, e ainda assim nós cooperamos, e nós chegamos até aqui por meio de cooperação, igrejas são plantadas por meio de cooperação. Então, nesses 150 anos, o meu recado a você, batista, é que trabalhe junto com o outro irmão batista. Se ele não fere os pontos principais do cristianismo, na fé ortodoxa, se ele não fere os 6 princípios que nos fazem batistas, não há por que haver não cooperação, não há por que não haver ajuda mútua, né? Eu não estou dizendo que você deve lidar com hereges. Hereges são hereges, não são batistas. Mas estou dizendo aqueles irmãos que em um ponto ou outro pensam diferente de você. Eu posso trabalhar com um irmão que crê nos 5 pontos de Dort? Posso, desde que ele me respeite, e eu respeitarei ele. Eu posso trabalhar com um irmão que seja dispensacionalista? Sem dúvida, posso. Não há problema. Eu posso cooperar, né, com um irmão que seja carismático, continuista? Posso, desde que ele respeite a minha prática não continuista ou não carismática na igreja. E na minha igreja não tem esse tipo de prática, mas a gente pode cooperar, pregar o evangelho. E isso nos faz batistas. Isso nos faz um povo tão rico, um povo tão democrático, né? Embora todos saibam da minha posição para o soteriológica, eu subscrevo a Confissão de New Hampshire e a Declaração Doutrinária, é o que eu acredito. O que o pastor é? Leia New Hampshire e leia a Declaração Doutrinária, eu sou isso. Embora eu tenha opiniões firmes, não quer dizer que eu não respeite o irmão que tem uma opinião distinta da minha, especialmente esse irmão batista, que é batista genuíno, embora não pense igual a mim em determinados pontos. Então, amados irmãos, nesses 150 anos, abracemos a nossa unidade, respeitemos a nossa diversidade e continuemos com a nossa cooperação para que tenhamos mais 150 anos, caso o Senhor Jesus não volte. Deus abençoe você, Deus abençoe o povo batista, né? Que a gente possa continuar em mais 150 anos. Meus votos, ao meu desejo, e como bem falou o pastor Irlande Azevedo na sua palavra, na celebração dos 150 anos, o ódio teológico tem que ficar de fora. Tenha posições firmes, mas não odeie seu irmão que pensa distinto de você. Afinal, ele é seu irmão e você deve cooperar com ele. Deus abençoe a todos.